vai chover. Então a palavra que nós vamos ler está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Vai chover. O texto diz o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versos 18. Vai chover. Vai chover. Esse texto de Mateus fala sobre a igreja. E num tempo que nós estamos passando, nos dias que nós estamos vivendo, a palavra igreja se tornou desvalorizada num contexto social. Algo que no passado tinha-se muito respeito, reverência, algo que realmente ainda despertava um sentimento de temor, foi se perdendo. E aí resta-nos uma pergunta: a igreja também foi uma moda que passou? A igreja foi mais um modismo que não funciona? Qual é a igreja do Senhor? Qual é a igreja que Cristo deixou? Diante de tantas afirmações, contradições, é interessante nessa tarde nós revermos um pouco sobre o que a Bíblia diz e o que realmente significa a igreja. A palavra grega, eclésia, significa igreja. E literalmente refere-se à reunião de um povo por convocação. Já no Novo Testamento o termo então vai designar o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúnem como cidadãos do reino de Deus, com o propósito de adorar a Deus. A palavra igreja pode referir-se a uma igreja local, ou a igreja no sentido universal. A igreja então é apresentada como o povo de Deus, o agrupamento, a reunião dos crentes redimidos como fruto da morte de Cristo. É um povo peregrino que já não pertence a essa terra, que vive diferente, que paga o preço, vamos dizer assim, que luta contra as suas tendências, e elas existem. As tendências pecaminosas existem em nossas vidas. Então, quando nós somos igreja, nós lutamos contra essas coisas. Esse argumento, essa justificativa de que fomos libertos, então não sentimos mais as tendências pecaminosas, não é real. Nós sentimos sim, nós lutamos, nós somos despertados para aquilo que é de Deus e lutamos para vencer as lutas que vêm sobre nós. E quando nós conseguimos vencer, nós nos alegramos. Nós não estamos em conformidade com esse mundo. Por isso o pecado, ele nos dá impaciência. O pecado nos dá falta de comunhão. O pecado nos
enfraquece, o pecado nos tira a paz, o pecado destrói. Então quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando nós realmente não entendemos o significado de igreja, que é a reunião dos crentes redimidos, quando nós não entendemos dessa forma, padecemos na própria carne as dificuldades da vida, as lutas da vida. Então a igreja, meu amado, é um povo peregrino. O que significa peregrino? Está aqui, mas não é daqui. Não pertence a essa terra. É um povo peregrino, é um povo que teve um encontro, um despertar com Jesus Cristo. Sentiu a presença dele. E sentindo a presença dele, passou a não estar mais em conformidade com as coisas desse mundo. Esse é o crente redimido, que luta, que chora, que passa apertado para lutar contra o pecado, porque não está em conformidade com o mundo. Que perde muitas das vezes pessoas próximas de si, porque não comunga da mesma ideia, do mesmo pensamento. Talvez você, por ser cristão, já sentiu isso, meu amado. Muitas amizades que você tinha no tempo de escola, na sua vizinhança, e depois que você se converteu ao Senhor, ficou difícil continuar. Porque a sua maneira de falar mudou, o seu comportamento mudou, as suas atitudes mudaram. E aos poucos você percebeu que determinadas amizades, você sentiu que não era bem-vindo ali. Por quê? Porque o seu coração, a sua mentalidade, a sua maneira de falar foi mudada. E quando isso começa a acontecer, dá glória a Deus, meu amado. Porque você foi transformado de dentro para fora. E você percebe que as coisas desse mundo, que acontecem nesse mundo, as festas desse mundo, os prazeres deste mundo, não te satisfazem mais. Então nós temos um dever primordial, que é cultivar uma comunhão real à pessoa, real e pessoal com Deus, para a gente ter força. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa nas nossas tendências pecaminosas? Quantas das vezes fomos engendrados no laço do pecado, na hora de uma instabilidade, na hora de uma carência pessoal, na hora de uma carência interior. Você sentiu que pendeu para o pecado, mas não estava em conformidade, aquilo te angustiou, aquilo tirou seu sono, aquilo tirou a sua fome, aquilo tirou a sua paz. Por quê? Porque você não está em conformidade mais com esse mundo, e quando você pende, quando você acaba errando, pecando, te causa um estrago na tua vida. Bem diferente de quando quando nós estávamos entregues a esse mundo, o pecado não nos incomodava. Então se você é uma pessoa que se incomoda com o pecado, meu amado, se o pecado te causa mal, se o pecado te tira a paz, se o pecado te enfraquece, se o pecado realmente te causa mal-estar, é porque você não está mais em conformidade com esse mundo e está lutando contra ele. Meu irmão, a igreja foi chamada para deixar esse mundo, já aqui na terra, ser diferente, ingressar no reino de Deus. Meu irmão, a separação do mundo é parte da natureza da igreja. Se você está na igreja, por isso que igreja não é templo, não é placa. Por isso que igreja não é denominação, por isso que desvalorizou. Porque nós estamos pensando e entendendo que a igreja é essa ou aquela. Mesmo ela sendo local, muitas pessoas que frequentam aquele templo local não estão na igreja. Porque não tem vida redimida. Porque não tem vida de busca, de luta, de lágrimas. Então ela faz parte só.
Igreja é muito mais de quatro paredes, meu amado. Igreja é muito mais do que aparências, de que roupas, de que hinos. Igreja é muito mais que isso. Igreja é testemunho de que Deus está mudando a nossa vida, de que nós estamos lutando, gemendo contra o pecado, porque não estamos mais em conformidade com esse mundo. Isto que é a igreja. Então, de repente, você vê uma igrejinha nova por aí, uma denominação nova, saiba que ali dentro pode ter pessoas que são da igreja de Cristo, como pode ter pessoas que não são. E você pode ver uma igreja secular, milenar, e querer afirmar que aquela igreja é a igreja de Cristo. Não é. A igreja não são quatro paredes, a igreja são as pessoas que vivem uma vida diferente, que buscam entrar em conformidade com a palavra de Deus e vivem esta conformidade e pagam o preço de testemunho e não se acovardam. Porque quem cala consente, meu irmão. Porque talvez nós estamos mesmo vivendo diferente, nós temos uma vida tocada por Deus, mas nós convivemos com a lama, nossos irmãos estão morrendo no pecado e nós não conseguimos incomodar com a palavra, nós não conseguimos despertar, simplesmente nós nos calamos. E muitas das vezes dizemos que amamos as pessoas e não queremos aborrecê-las. Mas seria muito melhor aborrecer agora para ela despertar, do que viver em paz com ela, uma paz humana, e esta alma ir para o inferno, sem a salvação em Jesus Cristo. O Evangelho sempre incomodou, meu irmão. O Evangelho sempre despertou. Sabe, o Evangelho, ele se assemelha a você que vai levantar uma segunda-feira, e você perde a hora, está dormindo gostoso, e alguém vem, e te dá um safanão, e te desperta que você está perdendo a hora. Normalmente você se assusta e acha ruim. Mas depois que você lava o seu rosto, coloca a sua roupa, você até agradece aquela pessoa que te despertou, senão você ia perder o seu emprego, o seu serviço, naquele seu dia de serviço. A igreja precisa ser esse despertador. Senão é só reunião que canta louvor, que fala de Jesus, que fala de Deus, mas não é a igreja do Senhor. Não é porque tem quatro paredes, porque tem um CGC, porque paga imposto. Há muitas entidades sociais que fazem o mesmo, trabalhos maravilhosos, que passam mensagem de autoajuda, que dão as suas contribuições sociais para a sociedade, que ajudam o necessitado, que ajudam o dependente químico. Mas são ONGs, são organizações não governamentais. São organizações registradas. São organizações com o seu CNPJ, com a sua diretoria. A igreja do Senhor, ela precisa ter a sua parte burocrática, aleluia. Mas ela não é uma ONG, aleluia. Ela não é um centro comunitário. Ela não é uma casa de obras sociais. A igreja do Senhor Jesus é um lugar onde as pessoas entram enfermas, espirituais, físicas, emocionais, e saem restauradas. É onde as pessoas entram querendo se matar e saem querendo ressuscitar, aleluia. Esta é a igreja do Senhor. É ela que foi chamada para deixar o mundo, não é outra pessoa, não é a outra igreja, é a igreja do Senhor. Porque há muitos que dizem assim, esta é a minha igreja, eu fundei ela. Ou outros defendem, esta é a nossa igreja, a única e verdadeira. Mas eu olho para o Calvário, eu vejo Jesus Cristo. Eu olho para o sepulcro, eu vejo a ressurreição. Eu vejo Jesus Cristo. E não é qualquer coisa, meu irmão. Não é uma denominação. Não é uma placa bonita. Não é uma igreja tranquila, com seus bens, com a sua riqueza material. E nem aquela mais simples, pobrezinha lá na roça.
A igreja do Senhor não é medida dessa forma. Você precisa entrar na igreja e ver se as pessoas estão sendo libertas do fumo, do álcool. Se as pessoas estão vencendo as suas lutas pessoais na área da sexualidade. Porque é muito difícil. Se a igreja está vencendo, se ela encontra força, se as pessoas estão orando para que a igreja vença. É onde a pessoa entra ali, cabisbaixa, e sai cheio de força, cheio de esperança. É diferente. A igreja, meu amado, é o templo de Deus e do Espírito Santo. Não é um lugar de arrecadar dinheiro. Não é um lugar de fazer show, de se apresentar. De ser aplaudido, aplaudida. A igreja, pelo que a gente vê na Sagrada Escritura, é um lugar diferente desse mundo. E nós estamos hoje numa crise de identidade da igreja do Senhor. Observando friamente, nós olhamos para muitas denominações dizendo ser igreja, mas não são. Porque o mundo entrou ali dentro, o mundo domina. O mundo tem dominado muitos púlpitos, muitos obreiros, muitos membros. O mundo tem entrado, tem estraçalhado a vida de muitos. E eu digo mais, até mesmo aqueles que estão de pé, cuidado para que não caia, assim como eu. O Senhor nos alerta, meu irmão. O inimigo de Deus está furioso para derrubar a igreja do Senhor. E saiba que não é as paredes. Entenda. Não é a solidez. Não é as riquezas, o luxo de tantas igrejas. Não. Ali muitos já estão caídos. Quando a igreja deixa de ser templo do Espírito Santo, ela só é 4 paredes, que é onde as pessoas se reúnem para fazer apresentações. A igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa? Que não pode existir igreja verdadeira sem união vital dos seus membros com Cristo. Cristo é a cabeça do corpo, meu amado. Não é igreja quando não está em conformidade. Isso serve para todos nós nesta tarde. Tem faltado conformidade. Tem faltado respeito. Tem faltado a dedicação. Tem faltado. Ela é corpo de Cristo. Tem que ter unidade. União com o Senhor. A igreja, meu amado, é chamada por Cristo de noiva. A noiva. É a noiva. E vamos trazer isso. O que é uma noiva, meu irmão? Noiva é aquela que se prepara. Noiva é aquela que se cuida. Noiva é aquela que se alegra. É aquela que se cuida, aquela que também se preocupa em agradar o noivo. Noiva é aquela que quer se apresentar sem mancha diante do seu noivo. A igreja é chamada de noivo. Quantas denominações que se dizem igreja, mas não são. Não são, irmão. E não é uma questão de estar aqui pegando no pé, não. É que muitas pessoas acreditam nisso, são enganadas por esses lobos ferozes. Sabe por que muita gente tem perecido dentro da igreja? Porque ali não é igreja. Ali não é igreja. Ali é uma reunião. Porque não há princípio bíblico. Porque os seus líderes não têm conhecimento bíblico suficiente. Não têm tempo.
se misturam com as coisas seculares desse mundo, achando que podem resolver os problemas das pessoas de maneira social. O problema do mundo, meu amado, é espiritual. Nós já temos aí as lideranças no mundo secular. Desde quando você ouve promessas, vai dar tudo certo, o próximo governo, o próximo vereador, o próximo prefeito, o próximo presidente vai resolver. Desde quando você ouve isso, meu amado? Nem os problemas sociais conseguem resolver. Ou eu estou falando mentira? Então, meu amado, se você não tem chamado para isso, se você foi chamado para ser líder espiritual, pastor, obreiro, por que você abdicou disto? É por causa disso. Nós ouvimos pregações, hinos maravilhosos, ministrações bonitas, emocionantes, mas estão todas vazias. Vazias. A fome espiritual predomina no nosso mundo. Igrejas novas, igrejas antigas, igrejas seculares, não passam, muitas delas, de salão de reunião e de festa. Não tem nada de Cristo ali dentro. O povo padece, nós sabemos disso. Ah, é culpa dele que não ora, é culpa não sei de quem que não faz. Meu amado, nós trabalhamos em empresas. E mesmo na empresa, nós temos líder. Porque se não tiver líder para liderar, você acha que o pessoal vai dar produção? Você acha que o pessoal vai trabalhar, vai molhar a camisa, sem alguém para estar ali comandando? Sem alguém ali por cima dando direção, encaixando aqui, falando ali, motivando ali, consertando aqui, ajudando ali, incentivando lá? Não, meu irmão. Se ali precisa de líderes que entenda do processo daquela empresa. Por que é que na igreja nós não sentimos mais segurança? Mais uma vez eu digo, não estou generalizando, mas está muito difícil encontrar pessoas que realmente paguem o preço, que dependam tão e unicamente do Senhor. Almejou-se a liderança, orou, pediu ao Senhor, foi fazer curso. Hoje você é um líder, um pastor, um obreiro. Mas parece que só conseguiu um diploma. E deixou o zelo de lado. Eu vou dizer uma coisa aqui. O povo que está dentro de uma denominação é reflexo da sua liderança. Pelo menos é isso que nós aprendemos. Se existe um comandante, o povo, ele é reflexo da sua liderança. Se somos igreja de Jesus, se Ele é o grande pastor das ovelhas, então por que nós não parecemos com Cristo? Ele é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. E esse conceito de noiva, esse conceito nupcial, aleluia, enfatiza a lealdade, devoção e fidelidade. Aleluia. Lealdade, devoção, fidelidade da igreja para Cristo, que é a cabeça, meu irmão. A igreja é uma comunhão espiritual. Não é por ter mais tempo ou menos tempo. Não é por ser uma igreja secular ou uma igreja que tem 2, 3 anos. É aí que nós nos perdemos, meu irmão. É aí que nós nos enganamos, meu irmão.
Nós resumimos a igreja do Senhor a nossa mesquinharia. É. A nossa avareza. Aquelas reuniõezinhas de porta fechada. Onde não tem oração, mas tem esquemas. Esquemas. Acabou-se aquele método da visitação, de cuidar da ovelha. Não há mais tempo. É tudo muito corrido. O que nós temos dito sempre virou uma religiosidade. Não salva mais. Não se levanta almas mais convertidas. É o mesmo grupo o tempo todo. Às vezes entra um, sai dois, às vezes entra dois, sai um. E assim vai. E as pessoas se desentendem, vão abrindo os ministérios, mais ministérios, e mais ministérios, e mais ministérios. E aí fica um festival. Cada um defendendo o seu peixe. Se autodenominando pastores, obreiros. Grupos vão se fazendo outros grupos. A Bíblia na mão, mas a palavra não está no coração. Porque não está em conformidade, há muitas coisas erradas. Há uma nuvem muito grande de pessoas. Mas está faltando respeito com a Bíblia, meu irmão. A suficiência de Cristo. Está faltando comunhão espiritual. Está faltando a unidade do Espírito Santo. Está faltando o batismo verdadeiro do Espírito Santo e não essa lenga-lenga que nós estamos vendo por aí. Como é que se pode ser batizado no Espírito Santo e na mesma hora profetizar heresias? Palavras contraditórias à Bíblia. Profecias que não vêm de Cristo, vêm de outras fontes. Como é que se pode? Como é que se pode ter visualizações de outras fontes? Como é que se pode ter revelações vindas do sol, vindas da montanha, vindas do gesso? Não pode. É inconformidade com a palavra. Como podemos... Estamos cheios de literatura de videntes cristãos. Vê se pode isso. Invocação de pessoas que já faleceram. Isso é antibíblico, meu amado. Mas a mensagem é bonita, Rodolfo. A mensagem é uma mensagem boa, é uma mensagem que dá paz. Fonte. Que fonte é esta? Toda a suficiência da revelação, meu irmão, está na Bíblia. Se você viver a suficiência, o que é muito difícil, se você viver o que a Bíblia diz, não há necessidade de revelação nenhuma mais. Mas nós insistimos em misturar as coisas. Isso é tudo. É tudo que você possa imaginar, menos a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não tem placa. A placa dela é sangue. A placa dela é santidade. A placa dela é renúncia. A placa dela é lágrima. A placa dela é humilhação. Esta é a placa da igreja do Senhor Jesus. E ela não é secular, não. Ela é milenar. Ela rompeu as barreiras do templo. Do tempo. Ela é desde sempre. A igreja é um ministério, meu irmão. Ela ministra por meio dos dons, dos carismas, que são dados pelo Espírito Santo. A igreja é um exército engajado no conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Agora, quando a gente vê líder brigando, aí na internet está cheio de líderes se debatendo com outros líderes. Isso não é a igreja de Cristo não, irmão. Desculpa, mas vamos ser coerentes. Esses não são líderes cristãos não, irmão.
falam bonito, tem estudo, tudo, que bom, mas que combate espiritual que é esse? Que engajamento que é esse? Que batalha que pode se dar num exército que está em choque, que está em guerra entre si? Porque eu não sei se você vai entender. Satanás, ele está derrotado no nome de Jesus, mas ele batalha contra a igreja. Eu posso dizer que o inferno está unido para batalhar contra a igreja. E como que a igreja vai batalhar com Satanás toda dividida, toda arrebentada? Sem respeito, sem santidade, sem o véu da santidade. É bobagem. Não haverá êxito desta forma. Não há parte prática. Há muita teoria, mas não há parte prática. Então você ouve aí, vamos evangelizar, vamos fazer por onde, mas não acontece. Vamos realmente pegar firme, orar, jejuar, consagrar. É muito bonito isso. Levanta glória na igreja. Glória a Deus. Oh, xambarabadaracandaraba, todo mundo no espírito. Aí você chega um domingo, meu irmão. Tá todo mundo nas suas casas. Ninguém quer doar mais o tempo para o Senhor. De repente aparece 2, 3, 4, 5, mas nós estamos falando de igreja. Isso deveria ser o nosso maior prazer. Ah, mas é meu descanso. O descanso nosso será no céu. É que nós queremos regalia para a nossa carne. Hoje é tudo muito fácil, muito tranquilo. Se explica tudo, se justifica tudo. E vai desanimando o povo. Aleluia. A igreja, ela deveria ser um povo que possui, ou seja, uma esperança futura. Uma esperança futura. Aleluia. A esperança espera a volta de Cristo. Aleluia. A igreja, ela é tanto invisível como visível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros reunidos por uma só fé em Cristo, independente das denominações. Esta é a igreja invisível. Aleluia. A visível consiste nas congregações locais, compostas de crentes vencedores e fiéis. Porque há muitos que não são vencedores, são crentes, mas não são vencedores. São crentes, mas não são fiéis. Tudo isso, meu irmão. Há muitas interpretações para dizer esta é a igreja do Senhor. Esta é a igreja do Senhor. Esta igreja é a do Senhor. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, caia por terra todo esse tipo de conceito. Quem falou que Deus está preso numa denominação de 4 paredes? Quem falou? A igreja do Senhor, ela tem comunhão, sabe por quê? Ela é invisível, tem comunhão, sabe por quê? Porque as pessoas buscam na oração, buscam na misericórdia de Deus, entrar em comunhão, vencer os pecados, vencer as fraquezas, as tribulações. Quando cair, levantar, reconhecer o erro. Se arrepender, voltar atrás, pedir perdão. Pedir misericórdia. Pedir ao Senhor que dê de novo a visão primordial, a visão primeira. Eu não estou dizendo que você não vai ter queda, meu amado, minha amada. Eu não vou dizer que vai ter dias que você vai falar, perdi a comunhão. Que você vai passar dias dizendo, meu Deus, eu perdi a comunhão, eu perdi o impacto da tua palavra. Tende compaixão, se lute com todas as suas forças, meu irmão, porque se o pecado te faz mal, eu digo, você nasceu de fato de novo, e ele vai estar ali todo dia tentando te derrubar, e você muitas vezes vai lutar sozinho, vai lutar com as suas, humanamente sozinho, com as suas forças que você tem, e Deus entra com providência. E muitas pessoas vão se espantar, como você pode ser regenerado desta forma? Você só pode ser regenerado dessa forma
Porque Deus está no comando. Deus está na frente. Aleluia. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda tem dado vitória. Ele ainda tem derramado bênção sobre nós. Ele é o Senhor. Ele tem autoridade, Ele tem poder. E nós vamos testemunhar isso. Que se nós estivermos cansados, se nós estivermos fadigados, se nós estivermos no limite da nossa força, quase entregando os pontos, aleluia, o Espírito Santo virá e nos colocará em pé. Sabe por quê? Porque você não está atrás de uma placa de igreja, meu irmão. Você até frequenta os sacramentos que ali existem. Principalmente o da Santa Ceia. É um sacramento, meu irmão. Você passa pelas águas quando você tem consciência dos seus pecados. São sacramentos deixados por Jesus. Mas você não se esconde atrás daquela placa. Você se banha no sangue do Cordeiro. E ali é onde você serve ao Senhor. Você sabe que há muitas pessoas ali que não querem saber de nada de Jesus Cristo. São só preceitos. Mas necessariamente não precisa ser assim comigo nem com você. Nós precisamos dar a volta por cima sempre que necessário. Levantar a cabeça e dizer: o Senhor me levantou. Aí eu posso dizer: você realmente está na igreja do Senhor. Há uma comunhão com aqueles que são vitoriosos. Quebre todo esse paradigma de que essa é a igreja que Jesus deixou. Essa é a primeira igreja. Essa é a igreja fundada em tal pessoa. Não, não é. Há muitos mercenários. Há muita mentira. Com o decorrer dos anos, dos milênios. Tentaram emplacar a igreja do Senhor. Mas é o contrário. É o Senhor que quer emplacar na nossa vida a poderosa misericórdia dele, nos colocar em pé. E hoje Deus tem nos colocado em pé. Porque Ele é Deus. Ele não é homem como nós. Ele é Deus, meu irmão, meu amado. Quem disse que Ele não pode mais? Quem disse que o demônio vai prevalecer na tua vida? Se você buscar, se você reconhecer, se você se humilhar. Talvez a sua luta dure alguns dias. Talvez a tua luta, a tua tribulação, o teu medo, a tua corrente, ela te aprisione alguns dias, algumas semanas. Mas Deus não vai esquecer, aleluia. Deus não vai esquecer de honrar a palavra que Ele te disse. Aleluia. E eu creio que Ele tem feito isso nessa tarde. Te colocado dentro da igreja dele. Aleluia. Dentro da igreja do Senhor. Eu creio nisso. Que o Senhor Jesus nos faça membros da sua igreja. Aleluia. Membros da sua igreja. Aquela de Paulo, de Pedro, que não tinha placa. Que o estatuto que tinha ali era o poder e a manifestação do Espírito Santo. Aquilo era outorgado pelo Espírito Santo. E eles eram reconhecidos como cristãos, continuadores de Cristo. Esta era a placa da igreja. Essa é a igreja mais antiga que existe. O resto é coisa do homem. Mas hoje você talvez está numa denominação. Você sente que muitas pessoas não têm mais o zelo. Talvez você esteja numa igreja milenar e não está de acordo. Eu sei disso. Não está de acordo com as coisas daí. O que se pode fazer, irmão? Entre em conformidade com a palavra. Você está em conformidade com a palavra? Em tudo?
Se não consegue estar em tudo, comece a orar. Não perca a sua salvação, meu irmão. Não queira salvar as pessoas no sentido de que você não salva. Quem salva é Deus. Não queira convencer as pessoas. Se você já foi convencido pelo Espírito Santo, está querendo convencer as pessoas, é bobagem. Porque quem convence é o Espírito Santo. Você está correndo o risco de perder a sua salvação praticando atos contra a palavra de Deus. E eu sei que você tem amor, você tem carinho pelas almas que estão aí com você. Mas não corra o risco. Não corra o risco de se submeter a um sistema antibíblico. Se Deus já revelou para você. Entre para a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você, meu amado, minha amada, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, quero colocar nas tuas mãos o meu agradecimento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Oro por todas as pessoas que ouviram o programa, que estão precisando de uma oração, da sua presença. Te agradeço pela libertação, te agradeço, Senhor, pela chuva de bênção, pela graça, pela libertação que o Senhor tem me dado. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu quero terminar aqui agradecendo a Deus e agradecendo a você, meu irmão. Muito obrigado pela sua audiência. Dizer para você